E do seu contacto. Falamos então com o Ricardo Teixeira, falamos de matemática, a matemática à nossa volta, aquela que nos rodeia, e vamos começar desde já por lhe dar as boas-vindas. Olá, muito boa tarde. Professor Ricardo, seja bem-vindo ao Açores hoje. Vamos começar este programa e começamos a falar de matemática e de simetrias, é isso? É verdade. Em primeiro lugar, quero congratular-me com o regresso do programa Açores hoje, à grelha da RTP Açores. É um programa que faz falta aqui na região e, portanto, um cumprimento especial à Sílvia e a toda a equipa que está por trás do programa. Respondendo à sua pergunta, sim, vamos falar de simetria. Na sequência do que tem sido feito ao longo dos últimos meses, já foi possível fazer a recolha de todos os padrões em calçada nas 9 ilhas dos Açores. E o que me traz hoje aqui é, sobretudo, mais daqui a pouco vamos falar das varandas, que é o próximo passo no estudo das simetrias aqui na região. Portanto, vocês estão sempre, enquanto matemáticos, à espreita àquilo que nos rodeia para ver onde é que está a matemática. Ou é a matemática que vai de encontro aos vossos olhos? Como é que isto funciona, professor Ricardo? Penso que pode funcionar um pouco das duas maneiras. A verdade é que, se estivermos atentos ao que nos rodeia, encontramos muitos padrões. Desde objetos do dia-a-dia, objetos arquitetónicos e se considerarmos as figuras que analisarmos como conjuntos de pontos do plano, que é uma maneira de simplificar o estudo matemático, as figuras que nós encontramos podem ser de 3 tipos. E eu penso que tinha fornecido 3 imagens. Quer ver as imagens? Se puder ser. Vamos ver as imagens então para ajudarmos aqui o professor Ricardo no seu comentário, até porque estas coisas, quando as traduzimos em imagens, são mais práticas e conseguimos todos perceber qual é a ideia. É verdade, ainda aqui, mais o tema das simetrias. A primeira imagem que estão a ver é uma flor em calçada que se encontra na rua José Azevedo, em frente ao famoso Café Peter, na cidade da Horta, e é o exemplo de uma rosácea, um dos 3 tipos que eu falei. No caso das rosáceas, nós temos motivos que se repetem em torno de um centro de rotação, de um ponto. Temos aqui 4 pétalas grandes, 4 pétalas mais pequenas, e essas pétalas estão a repetir-se em torno de um centro de rotação. Chamam-se rosáceas, essas figuras. Muito interessante, muito bonita. Agora temos aqui o coreto que se localiza no Jardim da República, em Velas de São Jorge, e aqui temos um exemplo de outro tipo de figura que se chama friso. Um friso caracteriza-se pela repetição do motivo ao longo de uma faixa, numa única direção, portanto. Muito bem, interessante também. E as estrelas? Agora, a Silvia talvez conheça este padrão. Eu conheço. É mesmo em frente à Igreja Matriz de Ponta Delgada, pois, a não nossa olhei calçada. tempo suficiente para o chão, não é? E a verdade é que as estrelas que estamos a ver repetem-se em várias direções. E isso caracteriza o terceiro tipo de figura, que são os papéis de parede ou padrões periódicos, que têm essa particularidade, portanto, conseguimos pavimentar todo o plano com eles. Na altura que falamos inicialmente sobre este levantamento destes padrões, estavam numa fase ainda inicial, não é? Exato. Agora já é mais consistente a ideia que têm. O que é que esperam alcançar com este vosso levantamento? Ora, o ano que passou, 2013, foi o ano internacional da matemática do planeta Terra. Houve várias iniciativas a nível mundial. Em Portugal, vários projetos foram lançados e um deles visou o levantamento da calçada portuguesa. E eu fiquei com a incumbência de fazer esse levantamento aqui na região. É com satisfação que posso adiantar que esse levantamento ficou concluído no final do ano passado. Portanto, todas as 9 ilhas dos Açores estão contempladas com pelo menos um roteiro de simetria. Vamos falar então dos roteiros, até porque nos disponibilizou também imagens destes roteiros e nós agradecíamos o seu comentário. Que roteiro é este que estamos a ver aqui? É de cidade de Angra do Heroísmo, não é? Dos roteiros que foi desenvolvido. Este é o roteiro de frisos da cidade de Angra do Heroísmo e contempla os frisos em calçada da cidade. Muito bem. Agora temos o roteiro da Ilha do Pico, o roteiro de rosáceas, do outro tipo de figura que nós falamos. Esse é dedicado inteiramente à Ilha do Pico. Próxima imagem. Este é o roteiro das 5 ilhas, que foi o último a ser desenvolvido e envolve quer frisos, quer rosáceas das ilhas de Santa Maria, São Jorge, Graciosa, Flores e Corvo. O público em geral pode ter acesso a estes roteiros de simetria onde?
através de um site que eu forneci à produção, não sei se é possível Muito bem. colocar. O site, eu tenho aqui a indicação, vamos tentar depois passar lá para casa também, é http://sites.uac.pt/rteixeira, Ricardo Teixeira, /simetrias, E é assim, e o que é que nós poderíamos fazer, por exemplo, ao ter acesso a um roteiro destes? Eu posso, por exemplo, imprimir o roteiro e ir à procura destes padrões? Exato, a ideia é mesmo essa. Os roteiros estão todos disponíveis em PDF, é possível imprimir, e também nessa página encontram-se muitos textos de apoio em que facilita a classificação das rosáceas e dos frisos. Textos que foram publicados em vários meios de comunicação social, outros textos de apoio, fluxogramas de classificação, e qualquer pessoa que tenha interesse pelo assunto, com uma breve leitura desses documentos, consegue imprimir o roteiro e pôr-se a caminho, percorrer as ruas de uma cidade ou de uma vila, e qualquer das ilhas encontramos padrões em rosáceas e frisos, essencialmente, alguns papéis de parede também, e pode pesquisar esses padrões e também lançar-se a si próprio o desafio de classificá-los, que é algo muito motivador, que começa a ser, a partir de certa altura, um bocadinho viciante. Muito bem, estamos então a ver o site para despoletar este vício, que é um vício saudável e Exato. é um vício que se recomenda e é gratuito, ainda por cima podem aceder ao site e imprimir, só gastam o papel e a tinta da impressora, mas depois têm toda uma recompensa de poder passear e usufruir deste conhecimento que agora disponibilizam. Até porque os roteiros associam-se muitas vezes também ao património. Alguns deles têm mesmo a indicação de monumentos de interesse e, portanto, estamos aqui já a falar também do ponto de vista turístico, algo que é interessante. 2013 concluíram-no com também o fecho deste roteiro, não é? Deste trabalho, melhor dizendo. O que é que vão fazer em 2014? Porque agora temos expectativas de que desenvolvam outro tipo de trabalho semelhante. Ainda no domínio das calçadas, no que respeita aos frisos, prova-se em termos matemáticos que só podem existir 7 tipos de frisos diferentes. Tem a ver com a repetição de motivo ao longo da faixa que eu falei há pouco. E é interessante, exatamente do ponto de vista matemático, turístico e cultural, descobrir quantos tipos de frisos cada cidade tem. E a verdade é que a Horta ganhou, tem 6 tipos de frisos, 6 dos 7 que eu falei. Angra do Heroísmo e Ponta Delgada tem 5. E há interesse das autoridades camarárias em chegar aos 7 tipos até junho deste ano, porque as celebrações do Ano Internacional da Matemática do Planeta Terra prolongaram-se em Portugal até o verão deste ano. Isto é uma boa notícia. Portanto, ainda se calhar vamos ouvir falar mais nas calçadas. Acho muito bem. E nós também estamos sempre aqui à espera de receber novidades. Eu sei que nos vai falar hoje também de um outro roteiro, ou melhor, este roteiro de varandas da cidade de Angra do Heroísmo. Eu irei ter uma convidada em Angra do Heroísmo para nos falar um bocadinho melhor sobre esta ideia, mas gostava de saber a sua opinião em relação a este trabalho, até porque sei que o professor Ricardo foi coordenador deste trabalho, certo? Exato. Esse trabalho realizou-se no âmbito de uma disciplina do curso de Educação Básica, da responsabilidade do Departamento de Ciências da Educação. A disciplina do terceiro ano chama-se Aplicações da Matemática. Todos os anos eu desenvolvo com os meus alunos trabalhos de grupo em que os alunos fazem trabalhos de campo, para além das atividades com crianças, porque é o público-alvo do curso, do futuro desses educadores futuros educadores e professores do primeiro ciclo, mas também fazem trabalho de campo, trabalho de investigação e este ano até foram, em alguns grupos percorreram as ruas, por exemplo aqui de Ponta Delgada, e foram falando com as pessoas que passavam na rua e mostrando a matemática, explicando a matemática que tinham aprendido, por exemplo, do ananás, como é que se encontra a matemática no ananás. E o que é que eles acharam dessa tarefa? Foi uma tarefa fácil? As pessoas muitas vezes estão envergonhadas, não é? Não gostam têm ainda um por cima, bocadinho quando de se ouve receio. o nome matemática, isto faz logo tremer qualquer um. Exato, exato. Mas depois até acham piada aos padrões que encontramos nos ananases, nas nossas calçadas e começam a ver também a realidade à nossa volta com outros olhos, não é? Muito bem. Dá-lhe prazer desenvolver este tipo de trabalhos em torno da matemática? Dá porque é uma maneira de chegar ao cidadão comum, é uma maneira de também aplicar a matemática que se dá nas escolas. As nossas crianças podem pôr em prática aquilo que aprendem e não precisam ir muito longe, é sair à rua. Como eu disse há pouco, não é, com o roteiro na mão, podem pôr em prática os conceitos que aprendem desde o primeiro ciclo do ensino básico. De que forma é que nós podemos desmistificar isto da matemática? Até porque há muita gente que ainda continua a ter medo de conhecer um bocadinho melhor a matemática e aquilo que é o mundo da matemática. Nas suas palavras e de acordo com a sua opinião, de que forma é que podemos trabalhar estes receios e melhorar o conhecimento que todos nós deveríamos ter da matemática?
A verdade é que, por experiência própria, muitos alunos chegam à minha disciplina com receio da matemática, com a percepção de que não vão ser capazes de perceber matemática nunca, e saem ao fim de um semestre com uma outra ideia. Têm a percepção que a matemática é útil, que é importante para as nossas vidas e que, numa primeira fase, é preciso pôr mãos à obra. Para nós conseguirmos atingir alguma coisa com qualidade, temos que trabalhar. Portanto, não se pode aprender matemática sem esforço. É preciso esforço e dedicação. Mas depois também temos a recompensa, porque depois dos meus alunos trabalharem os conceitos teóricos, aplicam-nos na prática e veem que, de facto, se consegue interpretar a realidade de outra forma, de uma forma mais, como é que é dizer, de uma forma que se perceba melhor o que está à nossa volta. Muitas vezes o trabalho do matemático consiste em classificar aquilo que se encontra à nossa volta e colocar em prateleiras muito bem arrumadinhas, muito bem organizadas. Portanto, sistematização. Sistematização da informação. E é muito importante nos dias de hoje. E os alunos percebem isso. Cada vez mais. E se perceberem isso também, penso eu, poderá ser uma oportunidade para, no futuro, quando forem professores ou educadores, passarem essa mensagem aos seus alunos. Professor Ricardo, tenho sempre imenso gosto em recebê-lo aqui. Iremos continuar a falar consigo ao longo destes programas que vamos agora apresentar e agradeço-lhe desde já a presença no nosso programa. Eu vou continuar a falar de matemática, mas é com uma outra convidada, pode ser? À vontade. Obrigada. Vamos então até a Angra do Heroísmo para falar com Raquel Mendonça, que já está à nossa espera e para nos falar deste seu trabalho. Olá, Raquel, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Açores hoje. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Raquel. Vamos falar então de quê? Vamos falar do roteiro feito sobre varandas, aqui na cidade de Angra do Heroísmo. Em continuidade do estudo dos frisos, as varandas surgem como exemplo e, portanto, desta vez o alvo foi realizar-se um roteiro de varandas na cidade de Angra do Heroísmo, que foi elaborado por mim, Raquel Mendonça, pela colega Vânia Silva, alunas da licenciatura em Educação Básica no Polo Universitário de Angra do Heroísmo, e coordenado pelo professor Dr. Ricardo Cunha Teixeira. Como se pode ver, percorreu-se o centro de Angra do Heroísmo, pelas ruas principais, e tentou-se descobrir, de facto, quantos tipos diferentes de friso existem nas varandas. Tal como o nosso professor doutor já nos indicou, existe, portanto, matematicamente falando, 7 tipos de frisos diferentes. Em Angra, ou pelo menos aqui no centro de Angra, só se conseguiu descobrir 5. Como se pode ver através desta primeira imagem, que se localiza no Alto das Covas, existe uma simetria de translação. Esta já a segunda, que se localiza na Rua da Sé, pode-se ver uma simetria de translação combinada com uma simetria de reflexão em espelho na vertical. Raquel, diga-me uma coisa, quem queira conhecer um bocadinho melhor este roteiro e perceber, acede então ao documento que disponibilizam no site, mas e depois estas explicações sobre aquilo que estamos a ver, porque a olho nu é uma varanda. Sim, a olho nu é uma varanda, de facto, basicamente é um suporte, mas que é adornado, faz parte do nosso património e, portanto, é importante percebermos o que diferencia uma das outras, não só pela beleza estética, mas, de facto, há que descodificar as diferenças, porque, na verdade, uma varanda é um friso. Muito bem. Como é que o seu interesse nestes assuntos e na matemática surgiu, Raquel? Foi algo que cresceu com o tempo ou foi algo que sempre fez parte das suas paixões e do seu gosto? Na verdade, a matemática sempre despertou uma paixão em mim. Esteve sempre presente na minha vida e, com a ajuda do nosso professor, surgiu como proposta este tema, os frisos, estudar os 7 tipos de frisos e, portanto, resolvemos então se proceder para um roteiro. É de facto uma grande experiência, podermos aprender sempre um pouco mais e podermos também divulgá-lo para mostrar aos outros e para que eles aprendam também como nós aprendemos. Os seus amigos que não estudam matemática, o que é que lhe dizem deste trabalho? Conhecem este seu trabalho? Sim. Exatamente, faz-nos também um pouco de confusão. Tal como disse, para eles uma varanda é simples, é uma varanda. Provavelmente passam pelas ruas e nunca olharam atentamente aos pormenores. E confesso que após a realização deste roteiro consigo identificar rapidamente as diferenças entre uma varanda e outra, coisa que talvez antes não fazia.
O que é que gostava de fazer a seguir, uma vez que este roteiro de varandas da cidade de Angra do Heroísmo já está concluído, o que é que se segue? Pronto, era bom, projetos futuros, sobretudo na companhia do professor Ricardo. Eu gostei bastante deste e, se fosse possível, continuar a ajudar-lhe, pelo menos neste ponto, aqui na Ilha da Terceira, a desenvolver trabalhos deste tipo, estou disponível. Há muito que estudar ainda. Neste sentido, relativamente às varandas, se fosse só realizado um estudo no centro da cidade de Angra do Heroísmo, há também outros locais por onde estudar e, portanto, encontro-me disponível. Muito bem, Raquel. Obrigada. Da nossa parte, Obrigada, eventualmente voltaremos a falar consigo para saber um bocadinho mais daquilo que anda a fazer com a matemática que nos rodeia e desejo-lhe muito boa sorte na continuação dos seus estudos. Obrigada. Obrigada. Vamos continuar.